Amém. Agora você pode ler comigo aí. Capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler alguns versículos. Mas vai dizer assim no versículo 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais, de novo, querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Pula aí por versículo 21. Vai dizer assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que diz a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um filho da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e é a nossa mãe. Até esse ponto. No versículo 28, por aí, 29, vai dizer assim: como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. Tenha liberdade, Senhor Deus, de tocar, Senhor Deus, no nosso coração, de abrir a nossa mente nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Paulo aqui está conversando com os Gálatas, está numa preocupação, porque ele havia pregado, ele havia falado com esse povo, mas aqui vai dizer que o povo está ouvindo outras vozes, está ouvindo outras pessoas, outros entendimentos, e está deixando a aliança do começo. E ele vai trazer uma alegoria das 2 alianças que foram feitas lá atrás, com Abraão, que Abraão, melhor dizendo, fez. E ele faz essa alegoria dizendo de Sara e de Agar, falando que tem uma aliança da promessa, que é a aliança de Sara, e tem uma aliança que não é uma aliança da promessa, mas uma aliança de escravidão, que é uma aliança com Agar. E se você for voltar lá na história, você vai lembrar, né, de toda a promessa que tinha sido feita, de como Abraão estava andando sobre essa promessa, sobre esta aliança. E você vai lembrar também que quantas vezes Deus reafirmou a aliança, quantas vezes Deus reafirmou a promessa, porque o nosso Deus é tão misericordioso que Ele nos visita todos os dias para reafirmar as promessas dEle sobre nossas vidas.
Ele nos visita para falar de novo a mesma coisa e fala assim: eu tenho uma aliança contigo. Se lembre novamente, abre os seus olhos e se lembre que eu tenho uma aliança contigo. Eu lembro que uma vez, eu já falei outra situação aqui, mas uma vez eu estava assim, meio que Gálatas na minha vida. E o que Deus fez, o que Deus promoveu, foi algo novo? Foi algo novo para a minha vida, mas o que Ele falou foi simplesmente reafirmar aquilo que eu já sabia. Então, num momento de indecisão, e aquela noite foi uma noite muito especial, foi uma noite que eu falo assim, foi a primeira vez que eu ouvi uma voz, mas era uma voz de estrondo de muitas águas dentro do meu quarto. E eu não sabia se eu estava dormindo ou se estava acordado, né? Falei igual Paulo agora, né? Mas a grande verdade é que naquela noite, que eu estava sem uma direção, Deus bradou por 3 vezes para mim. E o que Ele falou? Ele falou só uma palavra, por 3 vezes. Não uma palavra, falou uma frase, né? Mas Ele falou assim: continue a sua caminhada. Mas era uma voz que estrondava. E pela segunda vez Ele falou assim: continue a sua caminhada. E quando eu pensei que tinha acabado, pela terceira vez, e veio mais forte ainda, era: continue a sua caminhada. Eu acordei, foram as palavras que serviram para, no outro dia, eu acordar e ter fôlego para continuar a minha caminhada. Foi uma palavra que me libertou, sabe, de tudo que estava acontecendo, porque eu sabia que tinha um Deus que bradava na minha vida, que tinha um Deus que não tinha me esquecido, que tinha um Deus que tinha feito uma aliança comigo e falou: você só tem que continuar a sua caminhada. É como se Ele estivesse falando para mim: a minha parte eu continuo do mesmo jeito, é só você não sair da sua caminhada, continue a sua caminhada. Porque eu estou dizendo isso também porque tem a ver com Abraão. Abraão tinha uma caminhada, tinha uma aliança, tinha uma promessa. Mas em dado momento ele ouve algumas vozes falando, sabe, algumas soluções, e nós ouvimos muitas vozes dando muitas soluções para nossas vidas. Mas nós temos que continuar com a voz do Senhor e a aliança que Ele firmou no nosso coração. E quando Abraão passa por algum problema, você vai lembrar da história, e ele está passando por uma escassez, ele desce para o Egito. E no Egito, o que ele encontra no Egito? Quando ele desce para o Egito, quando nós saímos da caminhada onde Deus quer nos enviar, e nós buscamos um meio para nos livrarmos das nossas escassez, ele já entra no Egito fazendo errado. Ele já entra no Egito falando assim: ela não é minha esposa. Porque quando nós vamos para outros caminhos, nós já começamos a errar já no início da caminhada. E ele já começa a errar ali, sabe? Ela é minha irmã, tá certo? Ele não estava mentindo, ele estava omitindo. E não dizer que ela também, além de ser minha irmã, era a esposa dele. Mas já começou naquilo ali. E o fato dele entrar desse jeito, ele já recebe também alguns presentes, porque o mundo é assim, ele te acolhe, meu irmão. O mundo, ele quer te acolher. Você, jovem, sai da igreja e, não, eu vou buscar meus caminhos. O mundo vai te acolher. E com pouquíssimo tempo, talvez você esteja falando a linguagem do mundo. Porque Abraão já estava começando a falar a linguagem de todos ali. E o que ele recebe com isso? Ele recebe muitos bens, ele é acolhido, e vai dizer lá que ele recebe também escravos e escravas. O que eu quero dizer? Nessa fugida dele, ele recebe algo que ia ser uma aliança que não era uma aliança da promessa, mas era uma aliança de escravidão. Quando nós desviamos da nossa
promessa, da nossa aliança com Deus, o inimigo também promove outras alianças nas nossas vidas. Quando ele sai do Egito, ele sai com bens, sai com muitas coisas, mas sai com a escrava chamada Agar na vida dele, que não precisava ter, mas teve por conta, sabe, de um desvio, teve por conta de algo que ele mesmo promoveu na vida dele. Então, nós temos essa aliança com Deus, nós temos que ter cuidado, sabe, de andar nessa aliança, de andar nesse caminho, de ouvir esse Deus, ainda que você não esteja ouvindo com a voz audível, como eu ouvi naquele dia, Deus fala pela palavra para você, continue na minha caminhada, nessa caminhada que eu te coloquei. Deus fala contigo todos os dias. Aqui, Deus estava falando para os Gálatas através da vida de Paulo. Talvez Deus esteja falando hoje para você continuar nessa sua caminhada através da minha vida aqui. Sabe, Deus esteja bradando no teu coração, continue firme na tua caminhada através dessa pregação. E Paulo estava trazendo isso também para os Gálatas. Continue aí, vocês, o que vocês querem na vida? Será que tudo que eu preguei até hoje foi em vão? Será que tudo que Deus fez na tua vida até hoje foi em vão? Deus tem algo contigo. E aqui ele vai trazer essa alegoria de falar assim, qual a aliança que vocês querem permanecer? Na aliança da promessa ou na aliança da escravidão na vida de vocês? Aí mais interessante ainda, quando ele vai falar para os romanos, lá em Romanos 10, 17, ele também vai falar um pouco sobre isso, mas de outra forma. Ele vai falar sobre a fé, que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Paulo vai trazer essa realidade, tanto para os Gálatas quanto para os romanos, falando com outra linguagem, mas falando o seguinte: o que você tem ouvido? Porque o que nós ouvimos vai determinar a nossa caminhada. O que nós estamos ouvindo vai nos impulsionar ou vai nos parar. O que nós estamos ouvindo, sabe, vai nos dar um novo fôlego ou vai nos fazer, sabe, regressar na nossa caminhada, na nossa trajetória. Quando eu, nesse exemplo que eu te dei, quando eu ouvi uma voz de Deus falando assim, continue essa caminhada, aquela voz foi o suficiente para me impulsionar aí em frente. Para eu falar assim, não, eu vou em frente porque eu não estou sozinho, e se Deus, Ele se apresenta para a minha vida todos os dias, eu não posso deixar essa caminhada. Mas quantas vozes nós também ouvimos contrárias, e Paulo vai falar aos romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir através da palavra, a ouvir pela palavra de Deus. O que você tem ouvido? Eu quero até falar um pouco sobre isso, essa questão da fé e do ouvir, porque isso aí está relacionado em toda a nossa caminhada, em toda a nossa trajetória. Se nós não acreditamos nesta palavra, nós deixamos de caminhar segundo esta palavra. Se nós não temos a fé suficiente para acreditar na palavra, a palavra não tem ação sobre nossas vidas. Porque essa palavra, ela só é viva quando nós vivemos essa palavra. Eu conheço uma pessoa bem chegada a mim. Ela não conhece a igreja, ela não botou o pé na igreja ainda, essa pessoa. Mas ela já leu a Bíblia toda. Toda. Todo dia que eu chegava na casa da pessoa, eu disse, olha, João, eu estou no livro tal, eu estou no versículo tal, eu já passei, eu estou agora na metade, eu estou indo, e ele marcava na parede lá os versículos, estava indo. Falei, meu Deus, eu estava indo numa velocidade tremenda. Leu a Bíblia toda. Promoveu mudança? Não promoveu mudança. Por quê? Não conseguiu absorver a Bíblia, não conseguiu viver a Bíblia, não conseguiu, sabe, acho que foi por um hobby ou foi por um desafio, foi mais um desafio, e por um desafio leu a Bíblia toda. Eu creio que algo que foi lido talvez
Deus guardou muita coisa naquele coração e Deus vai trazer à tona no momento certo. Mas o que eu pude ver com os anos que se passaram é que continuou tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque essa palavra só é viva na vida daquele que crê na palavra. Essa palavra só tem poder na vida daquele que crê nesta palavra. E como nós cremos nessa palavra? Através da fé. Você lê aqui que Deus é misericordioso e você acorda acreditando num Deus de misericórdia na tua vida. E pode estar tudo, o pau quebrando, mas você fala, quando o meu Deus de misericórdia se levantar, eles não sabem o que vai acontecer, porque eu também sirvo a um Deus de justiça. E você crê nesta palavra e você levanta falando, meu Deus é juiz sobre minha vida, porque a palavra diz isso. E essa palavra começa a tomar forma na tua vida. Essa palavra começa a ter vida na sua vida. É uma palavra viva mesmo, rema e eficaz sobre tua vida. Por quê? Porque você crê nesta palavra. Então, fé é uma ação em obediência à palavra. Nós achamos que é algo vai acontecer algo sobrenatural agora. Estou começando, a fé está vindo, e começa a pular, parece que vai correr, né? Você tem fé em obediência à palavra. Eu vou obedecer esse Deus, eu vou começar a obedecer esse Deus, eu vou acreditar, a fé vai vindo. Fé é uma ação de obediência à palavra. Fé no grego, olha o que significa fé no grego. Firme persuasão. Então é necessário ouvir para ser persuadido pela palavra. Paulo sabia muito bem disso, ele vai falar assim para os romanos, olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir através da palavra. O que é que Paulo estava falando para os romanos? Sejam persuadidos pela palavra todos os dias. Sejam envolvidos pela palavra todos os dias, e a fé vai começar a brotar do teu coração, da tua vida. Você vai viver em fé, você vai caminhar por fé, você vai fazer coisas extraordinárias acreditando, sabe, pela fé. Por quê? Você está sendo persuadido em fé, pela palavra, ao ouvir a palavra, ao ouvir através da palavra. E assim como nós somos persuadidos em fé, nós também somos persuadidos a não acreditar em nada. Nós também ouvimos coisas para não acreditar em nada, mas nós temos que ter uma base nas nossas vidas. Nós temos que ter uma base para nós caminharmos em cima dessa base. E a minha pergunta hoje para você, qual é a sua base de fé? Qual a base que você tem buscado? E você fala assim, eu me firmo nisso aqui. Porque nós temos que ter uma base. Eu queria colocar 3 pontos aqui que pode servir para a nossa vida como base de fé. A primeira base que nós temos que ter para a nossa vida é a natureza de Deus. Essa é uma base que tem que estar firmada na nossa vida, a natureza de Deus. E eu posso falar 3 pontos da natureza de Deus, que é uma base para nossas vidas. Primeiro, na natureza de Deus, diz que Deus não muda, Ele é imutável. Se você quer buscar uma base de fé para a tua vida, você saiba que Deus é imutável. Ele não muda, o que Ele falou está valendo sobre a sua vida. Pessoal, aí puder me ajudar, colocar Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Eu continuo mesmo, por isso que vocês não foram destruídos. Eu continuo firme na minha posição, por isso que vocês não foram destruídos. Tiago 1,17, põe aí para mim, por favor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não existe sombra de mudança no nosso Deus. João,
Qual a minha base de fé? Eu posso acreditar num Deus que não muda. Eu posso acreditar num Deus que fala e cumpre as suas promessas. Jó 42, 2. Por favor. Porque qual o outro ponto da natureza de Deus? O nosso Deus, além de não mudar, o nosso Deus não falha. Toda boa dádiva, eu estou lendo de novo. Gente, tem que me acompanhar, porque eu tomei muito café de manhã. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por quê? Porque nós temos como base na nossa vida um Deus que não falha. Além de não mudar, Ele também não falha. Hebreus 6, 18. Vou botar esse pessoal para trabalhar hoje. Por favor. Hebreus 6, 18. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Diz ali, é impossível que Deus minta. Existe uma proposta de Deus para nossas vidas e Ele não mente. Tem outro versículo aqui, eu não vou nem ler agora, mas fala sobre isso mesmo. Deus, natureza de Deus, que nós podemos ter como base da nossa fé. Nós servimos a um Deus que não muda, a um Deus que não falha e a um Deus que não mente. Nós servimos a um Deus fiel sobre nossas vidas. Nós servimos a um Deus que formou aliança, e essa aliança não é quebrada pela parte dele. Somos nós que descemos ao Egito e buscamos, alianças de escravas. Mas ele continua fiel. O segundo ponto, onde está firmada a nossa base? Na cruz de Cristo. A nossa base está firmada na natureza de Deus e a nossa base também está firmada na cruz de Cristo. Colossenses 2,14. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, cancelando o escrito da dívida. Ele removeu totalmente, cravando tudo isso na cruz. Qual a base da minha fé para continuar nessa aliança? A cruz de Cristo na minha vida, porque nela foi entregue todas as minhas mazelas. Tudo está lá, foi entregue na cruz. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz está sobre ele. E por suas pisaduras eu fui sarado. Isso é o suficiente para eu crer, para ser base na minha vida. E qual a terceira base na minha vida? A própria palavra de Deus. Pode abrir aí, lá em Mateus 24, 35, por favor. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Existe uma palavra sobre a sua vida que não vai passar. A palavra de Deus tem poder sobre a sua vida, e debaixo dessa palavra nós vamos caminhar e continuar caminhando nesta aliança com Deus, que é o suficiente. Qual a base, João, para a minha vida? A natureza de Deus, a cruz de Cristo e a palavra de Deus é o suficiente para dar base para a minha vida, para eu continuar caminhando de fé em fé e de glória em glória. E quando a minha fé não tem essa base, ou não tem base nenhuma, quando eu não encontro, quando eu não coloco essas bases na minha vida, quando eu não acredito totalmente nessa natureza de Deus, quando eu duvido, de Deus, quando eu acho que Deus está falhando na minha vida, quando eu acho que Deus não falou o que era certo, quando eu não acredito nessa cruz que levou todas as coisas na minha vida, quando eu não creio nessa palavra, quando eu não tenho essa base, quando eu não tenho essa base formada na minha vida, o que acontece?
eu vivo uma falsa fé, na verdade. Tem pessoas caminhando, mas não estão vivendo uma fé verdadeira, né? E o que me faz essa falsa fé, o que faz acontecer na minha vida? Eu só faço porque alguém faz. Você já viu pessoas assim? Quando não tem a fé firmada, eu só faço algo porque alguém está fazendo. Só oro porque alguém ora. Tem alguém dentro da casa orando, eu vou orar. Se não tem ninguém orando, eu também não oro. Se parou de orar para festejar, eu também vou festejar, estou querendo sair. Porque não tem a base firmada de fé. Eu só creio porque alguém crê. Então, quem tem essa falsa fé, você vai ver, é aquela pessoa que só está indo no fluxo da coisa. Só está caminhando, mas se alguém falar assim, para aqui, ela para. Enquanto Deus está falando, continue a sua caminhada. Então, viver uma falsa fé sem a base, eu só faço porque alguém faz, só oro porque alguém ora, só creio porque alguém crê. E viver essa fé é viver não pelo que nós estamos vendo, como diz a palavra. Eu não preciso ver para crer. Viver uma fé verdadeira é acreditar já no que está escrito, meu irmão. Se Deus falou que a tua vida está nas mãos dele, é porque a tua vida está nas mãos dele. Se Deus fala que o teu amanhã pertence a ele, é porque amanhã ele fará milagre na tua vida. Você já tem que acordar falando, será que é hoje o dia do meu milagre? Será que é hoje o dia que vai acontecer, que vai explodir milagre de Deus na minha vida? Porque toda manhã, sabe, é uma nova oportunidade de nós vivermos o milagre do Senhor na nossa vida. É uma nova oportunidade que Deus nos dá. Então nós não precisamos ver, nós só precisamos crer na presença de Deus nas nossas vidas. Nós só precisamos acreditar. Agora a minha fé alcança outros níveis, quando ela tem acesso também a outras áreas na minha vida. Romanos 10, versículo 10, 8 e 9. Vai dizer assim, versículo 8. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com sua boca confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha só como acontece a fé aqui que Paulo está falando. Primeiro ele vai falar para os romanos que eles têm que ouvir, e ouvir através da palavra. Mas aqui ele vai falar também que tem que ter algo mais. A fé não tem que alcançar só o seu coração, não. Ela tem que chegar na sua boca. Porque ele vai falar assim, você tem que começar a confessar agora. E ela não tem que parar só, entrar e sair pela boca, não. Ela tem que ser guardada no teu coração. Você tem que acreditar naquilo que você está vivendo. Então, a nossa fé tem que estar fundamentada no que eu ouço, no que eu falo e no que eu guardo no coração. Se estiver fora de algum desse ponto, algo está errado. Não adianta eu falar que eu tenho fé se eu falo totalmente contrário à minha fé. Tem pessoas falando que tem fé, que vai acreditar, mas quando nós abrimos a boca, às vezes, Deus fala, misericórdia, fecha essa boca para que a fé, sabe, continue fluindo na tua vida. Porque às vezes nós não professamos com a nossa boca a fé que nós falamos que nós temos. E também não guardamos no coração. E aqui ele vai falar assim, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e o seu coração crer, então nós temos que crer com o nosso coração. Quando nós começamos a encher o nosso coração de fé, a nossa boca só vai sair fé. Só vai sair palavras que vai incentivar. Só vai sair coisas que vai botar gente para frente. Só vai sair palavras, sabe? Mas por que não está acontecendo? Porque o barulho do mundo atrapalha. Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir, ouvir através da palavra. Como nós vamos ouvir se nós estamos ouvindo tantas outras coisas? Como nós vamos dar ouvido à palavra? Você já tentou falar com alguém? Às vezes eu lá no trabalho, passa muito carro na frente, eu quero falar com um funcionário, alguém que está lá na frente, chamá-lo. Às vezes nós estamos próximos, não está ouvindo o que eu estou falando. Eu tenho que gritar, por quê?
porque é muito barulho. Talvez Deus esteja gritando há muito tempo ao seu ouvido, mas você não esteja ouvindo. Por quê? Porque tem muito barulho na tua casa, na tua vida espiritual. Tem muita coisa acontecendo e você não consegue ouvir a voz de Deus. E a fé vem pelo ouvir, meu amado. Tem que silenciar todas as coisas para ouvir a voz de Deus. Tem palavras que têm que ser silenciadas na tua vida. Sabe, tem coisas que têm que ser silenciadas na tua vida para você começar a ouvir a voz de Deus. Já não estou conseguindo ouvir, mas o que você tem ouvido? Sabe, quais são os barulhos, os ruídos? O que tem atrapalhado, sabe, essa a nossa audição. E atrapalhando a nossa audição, atrapalha o nosso falar. Tem pessoas que não conseguem falar porque não sabem ouvir. Não tem ouvido a voz de Deus, não consegue expressar aquilo que ouve. Nós somos formados de quê, gente? Nós somos formados daquilo que nós aprendemos, ouvimos, do que nós absorvemos. Você é o que você absorveu até hoje na tua vida. Vou reformular isso aí. Você é o que você recebeu até hoje, a partir do momento que Deus entrou na sua vida. Porque você era muitas outras coisas, mas um dia Deus silenciou algumas coisas e falou assim, eu agora vou resetar algumas coisas na sua vida, eu agora vou formatar esse seu computador, vou zerar algumas coisas e vou te fazer uma nova criatura. O que você é? Tudo que você tem ouvido da parte de Deus até hoje. Já, mas eu não tenho conseguido ser o que Deus quer para a minha vida. É porque tem alguns arquivos que têm que sair da sua vida. É porque tem alguns vírus que ainda estão funcionando lá dentro, eliminando. Eu estou muito informático hoje. Mas, gente, nós somos o que nós ouvimos da parte de Deus, o que nós absorvemos, o que nós buscamos da presença de Deus. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos na presença de Deus. E Deus, sabe, nós vamos... Quando nós caminhamos com alguém, nós nos parecemos com aquelas pessoas. Eu já falei, na minha época de juventude, eu andava muito com um jovem que as pessoas me confundiam, falavam, se veste igual, fala igual. Estava assim. Os gestos eram iguais, as coisas eram iguais, porque caminhava muito junto, sabe? Mas fazendo a obra de Deus, não era coisa ruim, não. Era fazendo a obra de Deus. Mas as ações eram parecidas, por quê? Quando nós caminhamos, nós começamos a parecer com Cristo. E é assim que nós vamos em frente, mas nós temos que prestar atenção o que tem sido a voz do Senhor, o que tem sido barulho nas nossas vidas. Em Gálatas 4, versículo 30, ele vai dizer assim, mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro do filho da mulher. Paulo está fazendo uma alegoria, uma analogia aqui, à vida dos Gálatas, nessa busca que eles estão sobre outras coisas, e outras pessoas falando outras coisas para eles, e ele fala assim, vocês têm que decidir, algumas coisas vocês têm que mandar embora, então vocês não têm que ficar com essa história não, aí ele vai trazer a memória dos Gálatas. O que a palavra diz? A palavra diz para mandar embora a escrava. O que a palavra diz para nossas vidas? Tem coisas que você tem que mandar embora da tua vida para você viver essa fé verdadeira com Deus. Tem coisas que você tem que eliminar da sua vida para você viver uma vida, sabe, de acordo com a vontade de Deus. Não tem que ter meio termo. Ele vai falar assim, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum a escrava será herdeira com o filho da mulher livre. Ei, não tem como habitar dois senhores na tua vida. Não tem como habitar na sua vida dois querer. Você tem que querer a presença de Deus. Eu quero Deus, mas eu quero visitar o Egito. Se visitar o Egito, você ganha de presente uma escrava. Visitando o Egito, você ganha de presente uma escrava. E você passa a ser escravo da escrava. Você passa a ser escravo daquilo que está escravizando a sua vida.
O que tem escravizado a sua vida, talvez esteja tapando os seus ouvidos para que você não ouça a palavra do Senhor. Uma aliança e uma caminhada é o que nós temos. Nós temos uma aliança formada por Deus e nós temos uma caminhada para chegar do outro lado, e nós vamos chegar. Em Romanos 5:1 vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você quer receber algo dessa aliança? Uma das coisas que você recebe é paz com Deus. Quer outra? Hebreus 11:33, Gálatas 3:23. Põe Hebreus 11:33, por favor. Hebreus 11:33 vai dizer assim: os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. O que você recebe? Você recebe promessas da parte de Deus, quando você tem fé. Nós podemos alcançar, através da fé, muitas coisas da presença de Deus. Abra em Atos, por favor, coloca para mim Atos 16, 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. O que nós recebemos quando nós firmamos essa aliança e continuamos nessa caminhada, nós recebemos salvação da parte de Deus. Nós temos paz com Deus, nós recebemos cura através do Espírito Santo na nossa vida, nós temos promessas da parte de Deus. Nós temos uma filiação, você já não é mais criatura, você é filho de Deus. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós queremos tantas coisas, mas Deus já tem nos dado muitas coisas. Nós ficamos passeando por aí e falando: Deus, me dá, enquanto Deus está falando: olha, eu já te dei muita coisa. Começa, a olhar a palavra, começa a se aprofundar na palavra. Marcos 16 vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo. Aqui está falando de fé, aqui está falando daquele que crê e fizer um ato de fé, que é o batismo ali, será salvo. Está falando de algo que nós podemos receber através da fé, através da nossa caminhada, através da nossa busca. E Paulo vai nos alertar: começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração, e para de ouvir tantas outras coisas que o inimigo tem colocado em nossas vidas, e tem abafado essa fé e essa palavra de Deus sobre nossas vidas. Mas creio que nessa manhã nós podemos restaurar essa nossa caminhada com o Senhor. Creio que nessa manhã Deus esteja talvez falando contigo aí: olha, continue a sua caminhada, continue firme nessa sua caminhada. Eu não sei como será o dia de amanhã, mas a nossa certeza na palavra é que Ele estará conosco no dia de amanhã. É que quando você abrir os olhos, você não está vendo, mas o teu Pai está do teu lado e fala assim: vamos levantar e vamos vencer mais um dia, meu filho.